Currículo integrado, uma visão holística e dialética. Bom, vamos continuar vendo a integração dentro da disciplina. Tá? Agora eu quero pensar com vocês aqui a integração entre os campos que compõem cada componente curricular, que compõem cada disciplina. Os campos, as áreas, tá? Os tópicos, os grandes tópicos de cada disciplina. Como que eles interagem no paradigma, no currículo linear, no nosso currículo, tá? E num currículo integrado. Tá? Vamos ver então? Bom, eu vou falar da matemática, que é meu componente curricular, mas você generaliza para os outros componentes, que é tudo a mesma coisa. O que acontece na matemática vai acontecer nos outros, tá bom? Bom, então, no currículo em movimento, por exemplo, tá? Como é que são como é que as áreas da matemática, como é que elas são vistas, né? Bom, na matemática nós temos aritmética, temos álgebra, geometria plana, espacial, geometria analítica, tá? Probabilidade estatística e... faltou o quê? Probabilidade estatística, geometria, álgebra... é isso, né? Então esses são os campos da matemática. Como é que eles são vistos? Eles são vistos, se é um currículo lista sequencial, é vista um após o outro. Um após o outro. Tá? Então, aritmética. Sexto ano vê aritmética, muita aritmética e um pouquinho de geometria. Aí a geometria que não é vista no sexto ano vai para o sétimo ano. Sétimo ano, começa a ver álgebra, equação e tal. Depois, um pouquinho mais, a geometria avança mais um pouco. Sétimo ano, a álgebra avança na álgebra. E assim vai. Primeiro ano, vê funções. Segundo ano, vê geometria espacial. Terceiro ano, vê geometria analítica. Não é assim? Não é assim? No componente de vocês também não é assim? Uma lista, no primeiro bimestre tal, no segundo bimestre tal, no terceiro bimestre tal. Não é assim? Então vamos ver agora num currículo integrado como é que se comportam as áreas do conhecimento, os tópicos, dentro da disciplina. Agora vocês vão ver o que é a grande diferença e por que da urgência, tá? Da gente fazer essa transformação. Tá? Lá os componentes são vistos integrado ao mesmo tempo. Como, Edmundo? Como? Bom, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o menino esteja estudando razão. O menino começa estudando razão. Tá? Então, se ele começa estudando razão, tá? Vamos dar aqui uma razão de 1 para 2. Aí ele começa vendo razão de 1 para 2, ele vê que razão dá para colocar numa tabela. 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6, tal. Eu consigo fazer uma tabela. Essa tabela gera sequências. Então, eu vou estudar as propriedades da sequência. Tá? Bom, se eu gero uma tabela, eu consigo jogar isso num plano cartesiano. Então, eu já jogo isso no plano cartesiano e vejo o que dá, o que esses pontos que eu marco aqui indica o que? Indica uma reta, indica uma figura geométrica. Então, eu já vou ver propriedades da reta, propriedades da geometria. Ah, mas se forma uma tabela, então isso aqui, tabela tem tudo a ver com estatística. Então vamos dar um tratamento estatístico para isso aqui, tá? Da probabilidade da estatística. Vamos dar um tratamento, sim, de probabilidade estatística. Bom, se é uma relação entre dois, então eu posso fazer uma expressão, uma função. Então eu posso criar uma função. Então vamos estudar a função, tá? Mas se é função, função gera um gráfico. Então vamos ver as propriedades do gráfico que essa função gera. E aí, então, se vocês observaram, estudando razão, ele vê razão do ponto de vista de todos os campos da matemática. De todos os campos. E assim ele vê, com todos os conteúdos que eles forem ver, eles perpassam por todos os campos.
aí é uma grande diferença, tá? Então, além da integração entre as disciplinas, dentro da própria disciplina há uma integração entre os campos do conhecimento que formam aquela disciplina. Tá bom, gente? É isso aí.